Amém, queridos. Amém. Vamos continuar aqui estudando a carta aos Efésios. Chegamos ao capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vamos ler dos versos 1 ao 13. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida, conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Escritura. Renova, Senhor, o nosso entendimento e nos transforma para o louvor da Tua glória. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nós estamos estudando aqui esta carta aos Efésios e vemos que, desde o princípio, do início, Paulo vem mostrando as ricas e numerosas bênçãos que Deus nos concedeu através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E essas bênçãos são concedidas tanto aos judeus como a gentios. Então Paulo fala da surpreendente graça, que traz aqueles que estavam mortos em seus pecados, em suas transgressões, a uma nova vida em Cristo Jesus. Depois aqui no capítulo 2, a partir da segunda metade, Paulo apresenta aquele claro contraste entre a dupla alienação dos gentios que eles sofriam antes de Cristo. Eles estavam alienados de Deus e estavam alienados da comunidade de Israel. E como Deus então reconcilia este povo tanto com Ele mesmo quanto com o povo de Israel. E por meio da sua morte, Cristo derrubou todas as barreiras que separavam os povos, reconciliando então judeus e gentios. E assim Deus cria uma nova sociedade, uma sociedade multicultural, única e nova, que é tanto, como Paulo diz, a família que Deus ama, como também o templo no qual o próprio Deus habita. Então, o que nós encontramos nos dois primeiros capítulos aqui de Efésios, Paulo estava mostrando tudo aquilo que Deus fez através de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora aqui no capítulo 3, Paulo vai começar a mostrar o que a igreja deve fazer em resposta a tudo aquilo que Deus tem feito.
Então agora Paulo começa a mostrar a finalidade da igreja. E isso ele vai mostrar com muita nitidez no verso 10, que nós vamos daqui a pouco ver com mais detalhes. Então veja, queridos, e hoje na escola bíblica foi falado muito sobre essa questão da finalidade da igreja. Mas vamos aqui. A igreja, como nós já estudamos, é a casa que Deus está edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo o Senhor Jesus como a principal pedra de esquina, a sustentação de todas as coisas, né? E o que Deus então está construindo não é simplesmente um grupo de pessoas, como se fosse um clube, né? Onde as pessoas se reúnem num final de semana para se divertir, para sair da rotina da semana, fazer algo diferente. Não, a igreja, Paulo deixou claro aqui, é o santuário de Deus, o lugar onde Deus habita, é o templo vivo, que Deus ainda está trabalhando, Deus está ajustando, Deus está integrando uns aos outros, Deus está edificando a sua igreja. E a Bíblia diz então, através de Pedro, que nós somos as pedras vivas que Deus está usando na construção desse templo. E Deus então está ajustando, cada um de nós está nos moldando para nos encaixar de uma forma perfeita na construção deste santuário. Então, queridos, nós precisamos considerar o uso que Deus faz de cada um de nós, de cada pessoa individualmente, para cumprir com todo o seu propósito. E a gente pode dizer que o trabalho de cada um de nós é essencial diante de todos os desafios que nós temos encontrado e enfrentado nos dias de hoje. Você sabe, esse prédio aqui é construído com muitos tijolos. Se a gente tira um, o que acontece? Acontece, fica um buraco. E um buraco deixa o que? Esse prédio vulnerável. Ou não? É exatamente isso, queridos, que a gente tem que entender, que nós somos essenciais na construção desse templo espiritual. Se você deixa de fazer a sua parte, fica um buraco e torna a igreja vulnerável. Dá para entender isso? Cada cristão tem um propósito que está ligado ao propósito do outro. Na semana passada o Samuel usou o exemplo da engrenagem. Um dente que quebra na engrenagem prejudica toda a engrenagem. Então nós estamos ligados um ao outro no propósito de Deus, para nos tornarmos este templo santo que Deus está construindo. E isso então é expresso de um modo notável por Paulo, quando ele vai mostrar como nós devemos funcionar todos juntos, pelo poder do Espírito Santo agindo dentro de nós. Então, como eu disse, volto a repetir, todos nós somos partes do propósito espiritual nesse templo de Deus. E é por isso que nós precisamos ter comunhão uns com os outros, orarmos uns pelos outros, nos encorajarmos, nos estimularmos uns aos outros, usando nossos recursos, dando exemplo de vida, bem como muitas vezes nos sacrificando em favor dos outros, e assim sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo escreveu esta carta e não foi somente lá para o passado, para a igreja de Éfeso, mas é para toda a igreja do Senhor nos dias de hoje, porque o plano de Deus ainda não terminou
Deus ainda está trabalhando neste mundo através da sua igreja. E cada geração tem um papel fundamental nesta grande obra que Deus está realizando. E então, diante de tudo isto, a palavra de Deus nos convida a fazer um exame sobre nossas próprias vidas e, de uma forma com muita sobriedade e humildade, a respeito de como nós estamos funcionando no corpo de Cristo. O que a sua vida está acrescentando à igreja? De que forma você está de fato funcionando na igreja, neste corpo vivo, o que é o corpo de Cristo? Então a gente sempre trabalha com parâmetros, né? E talvez a gente pudesse olhar para o apóstolo Paulo e começar a tirar lições do ministério do apóstolo. É lógico que aí a gente pode dizer, mas ele era apóstolo. E a conversão dele foi algo assim, surpreendente, né? A forma como Jesus apareceu para ele. E aí a gente pode pensar, será que a gente pode usar Paulo como um parâmetro? E na verdade, queridos, eu acho que a gente pode. Porque ao olharmos para a vida e o ministério de Paulo, a gente pode ver os efeitos da graça de Deus na vida dele. E essa mesma graça que estava sobre ele está sobre nós. E a mesma graça que capacitou Paulo é a graça que nos capacita. Deus não tem dois tipos de graça. Uma que ele manifesta manifestou para os apóstolos e outra que ele manifesta para os simples mortais como nós. Não, é uma única graça, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, conquistada lá na cruz do Calvário. Então, a primeira coisa que a gente vai notar, o que a graça de Deus fez com Paulo e faz conosco, ou precisa fazer conosco, a gente vai perceber aqui que Paulo foi seduzido, arrebatado pelos propósitos de Deus para a sua vida. E nós precisamos também sermos seduzidos pelo propósito de Deus. Por que a gente usa essa palavra seduzidos aqui? Porque o que seduz uma pessoa é quando ela fica encantada com o que ela está vendo, ela fica maravilhada, então ela fica seduzida com aquilo. E a gente precisa olhar para a graça de Deus e ver o quanto esta graça é maravilhosa. E por causa desta graça, a gente se rende ao propósito de Deus, aquele propósito para o qual Ele nos conquistou. Então Paulo começa aqui com uma autodefinição e ele diz: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Deixe-me dizer algo antes de continuar aqui, que nós só podemos funcionar de fato no corpo de Cristo se nós formos seduzidos pelos propósitos de Deus. E as palavras de Paulo então revelam marcas de uma vida que foi seduzida e agora é dedicada ao propósito de Deus. E a primeira coisa que a gente vai notar aqui nessas palavras de Paulo, eu, prisioneiro de Cristo, é que Paulo teve uma disposição de morrer para si mesmo. Que essa disposição de morrer para si mesmo, em primeiro lugar, ela significa uma disposição para sacrificar privilégios. Veja, Paulo está na prisão, mas ele não se considera um prisioneiro de Roma. Ele não se considera um prisioneiro dos judeus, que o acusaram de tantas mentiras. Mas ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo.
Por quê? Porque ele sabia que ele pertencia a Jesus. Ele não pertencia a Roma, ele não pertencia aos judeus, ele pertencia a Jesus. E ele estava nas mãos de Jesus. Ele declarou: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, é a minha vida, até aquele último dia. Então Paulo está na prisão e ele diz: eu estou nas mãos do Senhor. Aquelas mesmas mãos que foram cravadas lá na cruz do Calvário, aquelas mesmas mãos que controla soberanamente todo o universo. E como nós já vimos, Ele está usando o seu poder para convergir todas as coisas em Cristo Jesus. O olhar de Paulo, queridos, estava fixo na soberania de Cristo. E por isso ele diz: sou prisioneiro de Cristo Jesus. Agora, por que Paulo estava na prisão? Qual a razão de Paulo estar na prisão? Ele cometeu algum crime? Não. Paulo recebeu a revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu aquilo que estava oculto em gerações passadas, o mistério. E ele então, tendo essa revelação, ele passou a pregar esta revelação. E ele começou a dizer que judeus e gentios são o mesmo povo diante de Deus, que Deus não faz essa acepção, que o propósito eterno de Deus sempre incluiu os gentios. E é por isso que ele diz: é um mistério que estava oculto, não tinha sido revelado às gerações passadas, mas sempre esteve no propósito de Deus a salvação dos gentios. E isso irritou as pessoas, irritou tanto os judeus, como também irritou os gentios. Então Paulo estava sofrendo as consequências por anunciar o evangelho da graça. O que levou Paulo à prisão foi a causa de Cristo, a causa do evangelho. Então, queridos, a primeira lição que a gente aprende aqui: para cumprir com o propósito de Deus, nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias e ficar nos vitimizando, mas nós precisamos olhar para Jesus, saber que estamos em suas mãos e então sermos obedientes à vontade do Senhor. A gente percebe aqui a disposição de Paulo para morrer para suas prioridades, para sua glória humana, né? Quando a gente olha para como ele se refere a si próprio, e ele diz: Paulo, prisioneiro e ministro ou dispenseiro da graça de Deus. Vamos pensar aqui nessas três palavras. Paulo, em primeiro lugar, ele abandona a sua identidade de privilégios e ambições. O seu nome era Saulo, e Saulo então remetia ao primeiro rei de Israel, que é Saul, né? Um homem de estatura, um homem que o povo olhou para ele e disse: é ele que a gente quer como rei. Um homem que se tornou poderoso, mas após o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele muda o seu nome para Paulo, que significa pequeno, simbolizando assim a sua humilhação diante da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, que antes desfrutava de uma posição de prestígio e poder, ele era um fariseu respeitado em toda a nação. E agora esse prestígio terreno foi substituído por uma vida de sofrimento e rejeição,
e agora ele se vê confinado e desprezado por aqueles que antes o elogiavam, o admiravam. Mas mesmo ali encarcerado, ele se via cumprindo com o propósito de Deus, o chamado de Deus para a sua vida, porque ele estava pregando para pessoas que de outra forma ele não conseguiria pregar. E a gente sabe, pelos outros relatos, que Paulo levou a Jesus toda a guarda pretoriana. Todo soldado que ficou ali vigiando Paulo foi convertido a Jesus. E Paulo sabia que esta então era a maneira que Deus estava usando para iniciar uma igreja dentro do Império Romano. E é por isso que ele vai escrever a carta aos Romanos, a igreja que nasceu em Roma durante a sua prisão. Paulo reconhece que ele foi feito ministro da graça de Deus, que agora ele era um servo do Evangelho, encarregado dos interesses do seu Senhor. Ele não é mais aquele grande líder de Israel, ele é um servo do Senhor Jesus Cristo. Mas ele está chateado com isso? Não, de forma nenhuma. Isto para ele é um privilégio, isto para ele é uma grande honra. Então, queridos, por meio dos títulos que agora Paulo está usando para si mesmo, nos ensina que o chamado cristão, a vocação cristã, requer a disposição de abrir mão de privilégios e glória pessoal para seguir a Jesus com toda humildade e com toda a integridade que a vocação cristã exige. E isto, queridos, é verdadeiro para todo cristão, seja ele pastor, seja um empresário, seja um atleta, um professor, seja um pai ou uma mãe. Isso é verdade para toda a vocação em Cristo. Em Marcos capítulo 8, versos 34 e 35, o Senhor Jesus, nós lemos as palavras de Jesus assim: e chamando a multidão com os discípulos, veja, não foi só os discípulos, não foi só para os discípulos, os apóstolos que isso foi dito. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Acrescentar a cada dia, tome a sua cruz a cada dia. Não é, quando eu me converti eu tomei a cruz. Não, é a cada dia. Pois quem quiser preservar sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho irá preservá-la. Talvez no início, queridos, não seja muito difícil abrir mão de privilégios. A gente tem aquele impacto da conversão, do encontro com Jesus, e a gente larga a mão de tudo. Só quero Jesus, só quero ler a Bíblia, só quero orar, só quero estar na igreja com os meus irmãos. Mas à medida que o tempo vai passando, parece que vai ficando mais tentador voltar atrás. Aquele impacto passou, a gente ora de vez em quando, a gente lê a Bíblia de vez em quando dá, a gente vai na igreja se não tiver algo melhor ou mais importante para fazer. Não é verdade? Então vai ficando mais tentador voltar atrás. Mas não é só isso. A disposição de morrer para si mesmo, em segundo lugar, é uma recusa a receber qualquer mérito. E Paulo então mostra aqui como ele se recusa a receber glória pessoal. Ele diz aqui no verso 2: se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério. O que Paulo está dizendo?
O que eu estou apresentando para vocês não é de mim. Eu recebi. Como ele vai falar sobre a ceia lá em 1 Coríntios 11, porque eu vos entreguei o que recebi. Eu não descobri, eu não fiquei estudando, entendi. Não, eu recebi, me foi concedido, o mistério me foi revelado. E então ele entende que tudo resulta da maravilhosa graça de Deus, concedida segundo a atuação do poder de Deus. Para nós, seres humanos, como é difícil, querido, nos habituarmos com este tipo de pensamento, que em todas as dimensões da nossa vida, nós somos apenas beneficiários da graça. Nós nunca somos merecedores dela. Tudo que temos, tudo que recebemos, é a incondicional graça de Deus. A vida cristã, queridos, é incompatível com qualquer senso de merecimento. Deus fez porque eu orei. Eu jejuei e Deus me atendeu. Eu sou um dizimista fiel, então Deus me abençoa. Não, queridos, a vida cristã é totalmente incompatível com qualquer tipo de merecimento. Nós precisamos entender que tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que realizamos, procede unicamente da graça de Deus. Mesmo que tenhamos feito algum sacrifício para cumprir com aquilo que nos foi dado a fazer. Mas o resultado vem por causa da graça. É Deus agindo em nós, é o poder de Deus se manifestando em nossas vidas. Isso então contrasta, com o falso cristianismo, que é movido por ambições religiosas, orgulho espiritual ou desejo de recompensa. A gente precisa entender, queridos, que sacrifício pessoal não é prova de autenticidade cristã. A gente está vendo aí, principalmente lá no Oriente, como terroristas se sacrificam. Eles põem um monte de bomba no corpo e vai lá e se explode. Mas eles não fazem isto por amor. Eles fazem isso por uma ideologia que lhes promete uma recompensa. O chamado bíblico, a vocação bíblica, está enraizada na graça imerecida e não em méritos adquiridos. Amém? A segunda coisa que nós vamos ver aqui, depois de Paulo mostrar a disposição de morrer, ele vai mostrar a disposição de viver em favor de outras pessoas. E ele diz: sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Em outra palavra, ele podia dizer: olha, se eu não tivesse obedecido a Deus, vindo pregar o evangelho para vocês, gentios, eu não estaria preso. E por que eu vim? Por amor. Eu vim por amor. Então Paulo não tinha só a disposição de morrer para si mesmo, mas uma disposição de, por amor, viver para abençoar os outros, E quem eram esses outros? Os gentios que eram excluídos da promessa de Deus, a promessa feita para Israel. A gente tem que entender que a vocação cristã, queridos, não é uma vocação pessoal, mas é uma vocação, uma missão relacional. Quando nós entendemos o plano de Deus para as nossas vidas, a gente não vai isolar ninguém. Pelo contrário, a gente vai tentar conectar. A gente não vai tentar ser grande,
a gente vai procurar servir. Agora, essa disposição de viver para os outros envolve uma questão muito importante. Não é apenas viver fazendo favores para as pessoas, mas Paulo vai mostrar aqui que o verdadeiro amor é aquele que revela o mistério do Evangelho. E o que Paulo chama aqui de mistério não é um segredo, né? Um segredo místico que estava reservado a uma elite espiritual, mas é algo para ser repartido com todas as pessoas. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, sem exceção. Esse chamado, queridos, é para nós sermos uma fonte de conhecimento jorrando, para que as pessoas possam ver e entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo então continua aqui nos versos 3 ao 5. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, isto é, os capítulos anteriores, né? Como ele foi mostrando como Deus fez tudo. De forma que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, o que é esse mistério, né, que Paulo diz que em outras gerações não foi manifestado? O verso 6 responde, né, que a revelação de que em Cristo os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então Paulo vai usar aqui 3 palavras que são praticamente, 3 termos são praticamente a mesma coisa. E isso era algo muito comum entre os judeus, quando os hebreus queriam dar uma ênfase a uma coisa, então eles falavam 3 vezes, como, por exemplo, santo, santo, santo. E então Paulo vai mostrar aqui, usar 3 palavras: co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. E aí a gente vai entender o que ele fala lá na carta aos Coríntios, o escândalo do Evangelho da cruz para os judeus e a loucura que é a cruz para os gentios. E então, o que é esse escândalo? O que é essa loucura? É Jesus morrendo na cruz do Calvário e rompendo todas as barreiras culturais e religiosas, unindo judeus e gentios em um só corpo. Como ele disse, é o sangue de Cristo que fez expiação pelos pecados de todos aqueles que nele creem, e assim todos têm igual acesso ao Pai e às suas promessas. Todos os que creem em Cristo são membros da mesma família e receberão as mesmas bênçãos no reino de Deus. E Paulo então se alegrava com essa verdade, mesmo que isto lhe custasse ser odiado pelos judeus e perder a sua liberdade e a sua reputação. Ele ficou tão encantado com a revelação da obra de Deus, que ele falou: se tiver que morrer, que morra, se tiver que ser preso, que seja, mas eu não posso me calar. E como ele diz para o rei Agripa: não fui desobediente à visão celestial. Amém, queridos? A nossa vocação cristã deve nos levar a servir as outras pessoas, isto é, levar o Evangelho de Jesus. E olhando aqui para Paulo, especialmente aqueles que são diferentes de nós, que às vezes, não, com esse aí não vou falar, não, esse aí não. Paulo olhava para aqueles gentios e dizia: esse sim, é para esse mesmo que eu vou falar. Amém, queridos? A alegria do Evangelho não está em triunfarmos sobre os outros, mas em ver o Evangelho triunfando na vida de todas as pessoas. A nossa vocação cristã, a verdadeira vocação cristã, celebra a unidade, trabalha
pela unidade, vibra ao ver pecadores sendo reconciliados com Deus, vendo inimigos se tornando irmãos, vendo barreiras sendo derrubadas pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa alegria, queridos, que sustenta missionários nos campos tão difíceis. Porque que um missionário sai do seu país, do seu conforto, do conforto do seu lar, e arrisca a sua vida sendo aprisionado por ter pregado o Evangelho. Porque eles não querem desobedecer à visão celestial. E eles sabem que se Deus permitir, como tem permitido, e muitas vezes dá um nó na nossa cabeça quando a gente olha para a igreja perseguida, e a gente vê aqueles irmãos sendo presos, torturados, e muitos sendo ali, de uma forma brutal, sendo mortos. E dá um nó na cabeça, por quê? Por que Deus permite? Porque muitas vezes, queridos, a única forma daqueles homens serem tocados por Deus é vendo um cristão sendo sacrificado. E é por isso que Paulo, sendo preso, ele se alegrava e sabia que Deus estava cumprindo os seus propósitos. Alegrar-se com o que o Evangelho promete fazer e tem o poder de fazer, deve ser um sinal muito importante em nossas vidas. A verdadeira vida cristã, queridos, não é definida por experiências extraordinárias, mas pelos frutos que são produzidos, frutos visíveis, profundos e eternos. Paulo não buscava ser um detentor do conhecimento exclusivo, mas ele queria ser um canal de revelação aberta, acessível a todas as pessoas. Por isso ele não se escondia, mas ele anunciava o Evangelho. Se nós entendermos a nossa vocação como igreja, nós precisamos nos dedicar a tornar conhecido todo o conhecimento que temos recebido da palavra de Deus. A verdade não é para ser manipulada, para obter status. A verdade é para ser proclamada e promover reconciliação dos pecadores com Deus. Queridos, que o Senhor nos livre de sermos movidos por ambição, por orgulho, ou até mesmo por uma carência pessoal. Que Deus nos dê olhos abertos para discernirmos a verdade e humildade para obedecer e alegria para servir. Mas ainda olhando aqui para os escritos de Paulo, a gente vai perceber uma outra característica da vocação cristã, que é ser atraído pela graça de Deus. No verso 7, Paulo diz assim: fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Mais uma vez, Paulo vai voltar à origem do seu chamado, né? E ele vai mostrar mais uma vez a maravilhosa graça do Senhor. Porque Paulo sabia que ele não tinha se oferecido para ser um apóstolo, para ser um pregador, mas ele tinha sido cativado por Deus, quando ali na estrada de Damasco, Deus o transformou de um perseguidor a apóstolo. E Deus manifestou o quê? Graça e misericórdia. Paulo reconhecia que seu ministério era um dom imerecido. E ele diz: fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus. Veja, Paulo não está dizendo: eu adquiri conhecimento, eu estudei, eu me formei no seminário teológico, então agora eu sou um apóstolo. Não, ele diz: eu fui feito. Aprove a Deus me fazer um ministro
desse evangelho? Segundo a graça, segundo o dom da graça de Deus. A gente pode dizer, queridos, que a estrada de Damasco não foi apenas o cenário da conversão de Paulo, mas foi a arena, onde Deus pegou Paulo de jeito e subjugou. E ele diz: pela atuação do poder de Deus, um perseguidor foi transformado em pregador. O inimigo da cruz se tornou um servo e mensageiro da cruz. E no verso 8 e 9 ele vai afirmar: a mim, o menor de todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Muitos olham para esta frase de Paulo, a mim, o menor entre todos os santos. Alguns acham que foi uma falsa modéstia de Paulo, Como que Paulo podia ser o menor dos santos? Ele foi o apóstolo que mais trabalhou, que mais viajou. Ele foi o apóstolo que mais escreveu cartas. Ele foi aquele que teve a revelação desse mistério que estava oculto em gerações passadas. Um servo fiel que sofreu coisas terríveis, como a gente lê nas Escrituras. Como que este homem diz: o menor entre todos os santos? É que Paulo, queridos, não usava critérios humanos para avaliar a sua posição espiritual. Ele sabia, queridos, e a gente precisa entender isto, que as nossas obras nada acrescentam como crédito diante de Deus. O que Paulo, a pessoa de Paulo, ou Saulo, o que é que ele podia apresentar diante de Deus para ser merecedor de toda essa graça? Paulo sabia que no seu currículo só havia débito. O saldo da vida de Paulo era o quê? Culpa por ter consentido na morte de Estevão. Culpa por ter perseguido os cristãos que confessavam o nome de Jesus. Na primeira carta que ele escreve para Timóteo, capítulo 1, ele vai dizer que ele é o principal dos pecadores. E ele diz: porque eu era arrogante, um blasfemo, perseguidor da igreja, o pior dos pecadores. Mas olha como ele conta a sua experiência, o seu encontro com Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 8 ao 10. E depois de todos, falando de Jesus ressurreto, apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz, de fato, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, o que o homem Paulo produziu? Só arrogância, perseguição, blasfêmia, um orgulho. O que o homem Paulo ofereceu? Nada além de pecado. Mas o que o apóstolo Paulo fez? Nada. Como não?
Ele diz: tudo que foi feito pela graça de Deus atuando em mim. Foi o próprio Senhor que fez, eu não fiz nada. Eu não alcancei entendimento, Ele me deu entendimento. Ele colocou as palavras dEle nos meus lábios, Ele me deu coragem, Ele me deu ousadia. Ele me levou. Quando eu quis ir para um lado, Ele falou: não, para esse lado não, é para o outro lado. Foi Ele que me direcionou. Foi Ele que fez tudo, eu não fiz nada. Foi a graça. Então Paulo diz: eu, o menor. Porque tudo que eu tenho para apresentar é culpa, é pecado. Na conta de Paulo só havia demérito, uma dívida incontornável. No entanto, para ele foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo torna ainda mais claro aqui os efeitos do sacrifício de Jesus e a grandeza da graça de Deus. E quando ele usa aqui a palavra insondável, as riquezas insondáveis de Cristo, ele está trazendo a ideia de algo incalculável, profundo demais para ser medido, recursos ilimitados da graça de Deus em Cristo. E a graça recebida por Paulo era justamente isto: incompreensível. Paulo olhava para si mesmo e disse: por que Deus me usa? Até ontem eu estava perseguindo a igreja, querendo matar os cristãos. Eu não consigo compreender. Eu não mereço essa graça sobre a minha vida. Eu não mereço essa glória sobre a minha vida. A profundidade do seu pecado ampliava ainda mais a sua percepção da grandeza do amor de Cristo. É aquela velha história: por que Jesus me ama? Por quê? O que Ele viu em mim? Nada. Ele não viu nada a não ser pecado, arrogância, orgulho. E Ele diz: essa riqueza insondável. Quando Paulo olhava para si mesmo, queridos, e via toda a sua pequenez diante da grandeza de Deus, ele não ficava parado, mas essa compreensão de que ele não era nada alimentava a sua paixão por Deus. Sabe, ele não ficava num canto se lamentando: eu só persegui a igreja, eu não mereço, não. Se Deus me ama dessa forma, isso me deixa apaixonado por Ele, isso me deixa apaixonado por essa graça me seduz. E então ele quer mostrar, como ele diz aqui, mostrar a todos, não para alguns, mas mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou. Paulo sabia que ele era um pecador, como ele diz, o principal dos pecadores, mas ele também sabia que o pecado não mais definia a sua vida. O que definia a sua vida era a graça de Deus. E por isso Paulo não apenas cumpria com o propósito de Deus, mas ele estava realmente maravilhado com isto. E a gente pode dizer, queridos, que o estar maravilhado é mais uma marca da verdadeira vocação cristã. Aqueles que entendem a graça de Deus vivem arrebatados por esta graça que sustenta e nos impulsiona
a mostrar a todos a dispensação do mistério. Um coração assim, que olha para a graça de Deus, não cede ao desânimo, não fica buscando a aprovação dos homens, não fica medindo os resultados com olhos humanos, mas somente serve a Deus, porque sabe que foi alcançado pela graça do Senhor. O cristão verdadeiro não se orgulha das suas obras, mas fica maravilhado com o que a graça de Deus está fazendo. A maturidade cristã, queridos, não diminui a nossa consciência do pecado. Pelo contrário, ela aumenta a nossa consciência. E quando ela aumenta a nossa consciência do nosso pecado, ela também mostra a grandeza da graça de Deus, o quanto essa graça é preciosa. Em outro ponto aqui que a gente olha na vida de Paulo e pode tirar como lição para nós, é que ele era atraído por esta graça em favor da igreja. Não só para ficar desfrutando dos benefícios da graça. Paulo entendia que ele tinha sido enviado para proclamar o Evangelho, e nós também somos enviados para proclamarmos o Evangelho da graça. E 11 ele diz, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, o que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que Deus não apenas salva indivíduos para viverem neste mundo proclamando aos homens a grandeza do Evangelho, mas ele diz que Deus cria um povo para manifestar a sua grandeza, a sua sabedoria aos poderes celestiais. A igreja, queridos, não só em termos da igreja universal, a igreja espalhada, invisível por toda a terra, mas também a igreja local e visível. Nós aqui não existimos para nós mesmos, mas nós existimos para a glória de Deus. Sabe, Deus lá nos céus, Ele não chama os anjos e fala, olha, eu vou falar um pouquinho de mim para vocês agora. Quando Deus quer ser conhecido diante dos anjos, Ele chama os anjos e diz, olha para a minha igreja. Deus não se revela aos anjos, Deus se revelou a nós, e Ele diz agora, através de nós, Deus quer ser conhecido, tornar conhecida a sua sabedoria para os anjos, tanto os anjos bons quanto os maus. O anjo caído, que hoje é o diabo, ele não conhecia Deus, ele não conhecia o poder, ele não conhecia a graça, ele não conhecia o amor de Deus, e por isso ele quis ser maior que Deus. Mas hoje Deus chama ele e diz, olha lá, aprenda quem eu sou, olha para aquele povo e veja a minha sabedoria. Os anjos, queridos, tanto os bons quanto os maus, contemplam a sabedoria e o plano eterno de Deus se desdobrando através da história, através da igreja. Uma nova comunidade, feita de homens e mulheres, antes perdidos, mas agora redimidos pelo sangue do Cordeiro, que foi imolado antes da fundação do mundo. Um povo que agora está unido com Cristo, e em Cristo unidos uns com os outros. O que é que os céus podem ver na igreja? Usando a expressão de um cantor cristão, eu acho que é o Estênio Márcio, Deus vê, ou os anjos veem, uma tapeçaria, uma obra de arte, onde Deus vai entrelaçando fios, que somos nós.
através da sua graça, através de uma diversificação, gente de todo jeito, e Deus vai entrelaçando, como uma obra de tapeçaria. Judeus e gentios, outrora inimigos, agora um só corpo em Cristo, um testemunho vivo do poder reconciliador de Jesus. E Paulo então usa a expressão multiforme sabedoria, que pode ser traduzida como uma sabedoria multicolorida ou infinitamente variada. É a mesma palavra que foi usada lá em Gênesis 37, verso 3, para descrever a túnica de José. E a ideia clara então de tudo isso que Paulo está dizendo aqui é que Deus está compondo na igreja uma obra de arte tão rica e tão complexa ao mesmo tempo, que os seres celestiais se dobram, se curvam e ficam admirados. E usando mais uma vez a expressão do nosso irmão, na sua canção, os anjos olham e dizem: como Deus pensou nisso? Como Deus fez isso? E toda essa sabedoria, Paulo resume aqui, ao cumprimento do eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, o propósito de Deus não é apenas a salvação individual de pessoas, mas é a formação de um povo, um corpo composto de judeus e gentios, de pobres e ricos, homens e mulheres, de todas as tribos e nações, unidos em Cristo, reconciliados pela cruz, glorificando a Deus Pai. Que coisa surpreendente o que Deus, a forma como Deus quer usar a igreja. Mas tão surpreendente, queridos, quanto a igreja revela aos céus, aos anjos, surpreendente é o que a igreja recebe da parte de Deus. Paulo vai dizer no verso 12, que em Cristo temos ousadia e acesso a Deus, com confiança pela fé que nele temos, nele em Cristo. Lembra, queridos, Paulo está escrevendo essas palavras, ele está onde? Na prisão. Aos olhos do mundo, Paulo era um derrotado. Aos olhos do céu, ele era um homem livre, com livre acesso ao trono da graça. Quando ele usa a palavra aqui, ousadia, ele está transmitindo a ideia de uma abertura, de uma liberdade para falar com liberdade, de não ocultar nada, e de uma confiança no relacionamento que existe entre o crente e o próprio Deus. Então Paulo, preso, ainda que cercado por acusações falsas, por meio da fé em Cristo, ele se aproxima de Deus com toda a convicção. Eu li uma frase aqui e anotei, que diz assim: porque o crente está em Cristo, ele pode falar de forma livre, ousada e aberta com o Pai. E com ausência de restrição, ele pode se aproximar de Deus com confiança. Ele pode estar livre e de pé diante do governante e juiz, sem abaixar a cabeça, capaz de suportar a presença divina. Você quer coisa mais maravilhosa que isso? Você não precisa abaixar a cabeça diante de Deus. Você pode chegar de cabeça erguida, porque você não está indo lá em seu nome, você está indo no nome de Cristo. Você não está lá por conta própria, você está em Cristo. E por isso você pode chegar diante dele e falar abertamente.
Às vezes as pessoas falam, eu queria orar, mas eu não sei o que falar. Queridos, você não precisa escolher palavras diante de Deus. Você tem a liberdade de chegar diante dele e falar o que está no seu coração. Você não precisa ter medo de falar. Ele não vai te repreender. Ele quer sinceridade, ele não quer palavras bonitas. Ele quer que você simplesmente chegue lá e despeje o seu coração diante dele. Temos ousadia para chegar lá. Não precisamos chegar envergonhados pelos nossos pecados, porque entre nós e ele está o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Deus olha para nós através do sangue de Cristo e diz: vem filho, o que você precisa. Queridos, nós juntos, como corpo de Cristo, como igreja, temos acesso ao Pai. E a gente precisa entender que o chamado cristão, então, não é apenas sobre Jesus e eu, mas é sobre a igreja reunida na presença de Deus, confessando, adorando e proclamando as grandezas do Senhor. E então Paulo vai concluir o seu pensamento aqui, antes de começar a orar pela igreja de Éfeso. No verso 13 ele diz: portanto, peço-vos que não desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa, elas são a vossa glória. Paulo havia sido preso, a gente já falou sobre isto, mas vamos lembrar. Paulo tinha sido preso por causa das falsas acusações contra ele, por causa das coisas que ele estava pregando, as coisas que o próprio Senhor Jesus revelou a ele, e ele estava transmitindo aos judeus, aos gentios, e isso provocou o ódio dos judeus, e então houve todo aquele processo que levou Paulo a uma prisão romana. Mas Paulo, olhando para a sua situação, como eu disse antes, ele não via nisso um problema, mas ele via a providência de Deus para realizar um plano que estava além da compreensão dos homens. E Paulo entendia que o mesmo evangelho que unia judeus e gentios, agora era a razão, o motivo dele estar sofrendo ali naquela prisão. E então Paulo olha para a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso sabe que Paulo foi preso por causa dessas verdades que ele estava anunciando, por ter se envolvido com o povo gentios, e isso podia trazer uma certa tristeza. É comum, queridos, a gente ficar triste ao ver alguém sofrendo, principalmente se nós somos a causa desse sofrimento. Então Paulo olha para essa igreja com todo o seu amor, com todo o seu carinho, e os exorta: olha, não fique desanimado com o que vocês estão vendo acontecendo. Em vez disso, em vez de ficar desanimado, ficar triste, abatido, encorujado em um canto qualquer, use o que Deus te deu. Entre livremente na presença do trono da graça e orem. Vocês estão preocupados com a minha prisão? Então, não fiquem chorando, se lamentando. Chega diante de Deus e ore, para que eu continue sendo um instrumento nas mãos de Deus, para que a palavra continue sendo anunciada como está sendo. Ore para serem fortalecidos e ensinarem os anjos a sabedoria de Deus. Entra diante do trono da graça e alcance este poder libertador. Se envolva com esta graça e tenha ousadia para continuar proclamando o evangelho. Não tenha medo do que possa te acontecer, pregue o evangelho. Se você está fraco e abatido, entre com ousadia diante do trono da graça e se fortaleça no poder de Deus.
Não fiquem desanimados com a minha prisão, porque este meu sofrimento é a vossa glória. O que é isso? Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que o fato dele estar preso era uma glória para os gentios, mas ele está dizendo: a causa pela qual eu fui feito prisioneiro é a vossa glória, é a revelação de que vocês têm livre acesso à presença de Deus. Assim como nós não nos gloriamos especificamente no sofrimento de Jesus em nosso favor, mas nós nos gloriamos no que procedeu do sofrimento de Cristo, o que levou Cristo a padecer na cruz, o amor de Deus por nós, a graça e a misericórdia para nos salvar. Nós não olhamos para Jesus crucificado e ficamos felizes porque Ele foi crucificado. Nós ficamos felizes porque através da crucificação dEle, Ele nos fez novas criaturas. E é isso que Paulo está dizendo: olha, a minha prisão é uma glória para vocês, porque eu estou preso por ter falado a respeito do Senhor para vocês. Então, querido, a gente está falando sobre vocação cristã, e o clímax da vida cristã, então, é esse: viver de tal maneira arrebatado pela graça de Deus, que vamos ficar dispostos a morrer para nós mesmos e vivermos para a glória do Senhor, proclamando o Evangelho da graça a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. E quando a coisa fica difícil, quando o caminho fica apertado, então a gente entra com ousadia perante o trono da graça e alcança socorro em tempo oportuno. Sabe o que é o tempo oportuno? É o tempo antes de desfalecer. A gente entra lá, quase desfalecendo, mas a gente sai de lá renovado. Os que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque a gente entra com ousadia, a gente sai de lá renovado, fortalecido pela graça, só pela graça. E é por isso que aquela canção que diz: quando você chegar no céu, e aí chega um irmão para você: ô irmão, me conta aí, como é que você chegou aqui? E aí a gente responde: foi pela graça, somente pela graça. Essa superabundante graça, que pega o mais vil pecador e usa esse homem agora transformado, chama os anjos e diz: aprenda com ele. Graça, graça, superabundante graça. Amém? Curve a sua cabeça por alguns instantes. Você está sendo chamado por Deus, uma vocação que todo cristão tem. E num momento como esse, eu só posso me lembrar das palavras de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, quero ir e falar com quem o Senhor quiser que eu fale. Quero ir, Senhor, e proclamar o Evangelho da graça, esse Evangelho que me alcançou. Eu quero proclamar.